Bom dia, pessoal! Aqui é a professora Juliana, novamente, e nesse segundo vídeo iremos dar continuidade à discussão que iniciamos sobre o coronavírus e a Covid-19. A intenção é usar questões levantadas no artigo para contextualizar conceitos bioquímicos. Vamos lá! Nesse segundo vídeo, iremos, a partir do artigo que havíamos iniciado a discussão no primeiro vídeo, responder a primeira pergunta que eu havia colocado para vocês como novos pontos para discussão. Ou seja, a pergunta: o que são glicoproteínas e qual a sua importância? Isso porque, primeiro, vou fazer uma pequena revisão sobre bioquímica de proteínas e aí sim apresentarei a estrutura da proteína spike do vírus. Vocês se lembram que o vírus SARS-CoV-2 ele é um vírus envelopado, cujo material genético é de RNA, né? E na sua membrana, né, que constitui o envelope, existem algumas proteínas, dentre essas proteínas a proteína spike, que é uma glicoproteína. Então, a pergunta que está nos norteando é justamente essa: o que são glicoproteínas? Vocês se lembram também que essa glicoproteína é responsável pela interação com o receptor de membrana ACE2, e isso permite a entrada do vírus na célula, a sua replicação e consequente liberação de novas partículas para infectar outras células. E aqui ocorre, né, o desenvolvimento da doença. Então, antes de chegar na pergunta o que são glicoproteínas, vamos lembrar primeiro o que são proteínas. Vocês lembram lá das nossas primeiras aulas, né, que proteínas são polímeros de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. E o arranjo desse polímero tridimensionalmente é que permite a função dessa proteína. Então, estrutura primária a gente pode definir como sendo uma sequência linear de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. A partir do momento em que ocorrem ligações de hidrogênio entre os átomos participantes da ligação peptídica, a gente passa para o nível de organização de estrutura secundária. E aqui a gente tem alfa-hélice e folha beta. Depois que ocorrem interações fracas entre as cadeias laterais desses resíduos de aminoácidos, a gente passa a denominar estrutura terciária. Então, aqui a gente tem uma proteína enovelada com uma estrutura tridimensional característica. Lembrando que muitas proteínas elas só são funcionais quando ocorre a interação de mais de uma cadeia polipeptídica. E aí a gente considera com essas proteínas como tendo estrutura quaternária. Nesse caso aqui, a gente tem uma proteína com 4 cadeias polipeptídicas. No caso aqui, inclusive, é a hemoglobina. Ou seja, a gente tem um tetrâmero. E aí a gente pode ter dímeros, trímeros. Nesse caso aqui, é um tetrâmero. Além das proteínas que a gente chama de proteínas simples, que são formadas apenas por aminoácidos, e essa estrutura tridimensional que elas têm já é responsável pela sua função, existem proteínas que só funcionam quando estão, né, ligadas ou interagindo com um componente não peptídico. E a essas proteínas a gente dá o nome de proteínas conjugadas. E esse componente não peptídico pode ser bastante diverso. Tem proteínas que precisam de lipídios para funcionarem, de grupos fosfato, do grupo M, como é o caso da hemoglobina, de nucleotídeos, de flavina e de diversos metais. No nosso caso aqui, a gente vai falar de proteínas que dependem de carboidratos para funcionarem, para executarem a sua função. E aí, portanto, a gente está falando de glicoproteínas. Portanto, glicoproteínas são conjugados de proteínas com carboidratos. Então, aqui nessa imagem, a gente está vendo, né, uma proteína, várias estruturas, folhas beta, alfas-hélices, e aqui, todas essas moléculazinhas aqui destacadas em verde são carboidratos, aqui também em azul, que são essenciais para a função dessa proteína. Então, aqui a gente tem uma glicoproteína. E esses carboidratos, eles estão ligados covalentemente à cadeia lateral de resíduos de aminoácidos, no caso aqui de serina. Então, portanto, eles estão ligados ao oxigênio dessa serina, e a gente fala que esse carboidrato está O-ligado, ou ele pode estar ligado ao nitrogênio da cadeia lateral de um resíduo de aminoácido, aqui a asparagina, e aí a gente fala que esse carboidrato está N-ligado. E essa definição aqui vocês vão ver
está relacionado com a glicoproteína do coronavírus. A principal função das glicoproteínas é participar do reconhecimento. Então, nessa imagem aqui, a gente tem um exemplo, né? Uma glicoproteína que está na membrana de uma célula. E aqui está toda a cadeia de carboidrato que ela possui. E aí, essa cadeia de carboidrato está sendo reconhecida, por exemplo, por um vírus, por uma bactéria, por uma outra célula. Então, a diversidade estrutural que essa cadeia de oligosacarídeo, de carboidrato, dá a essa proteína faz com que o reconhecimento por outras proteínas seja muito específico. No caso aqui, tudo que está escrito em L são proteínas que reconhecem a porção carboidrato de outras proteínas, de glicoproteínas. E a essa proteína a gente dá o nome de lectina, por isso que ela está representada aqui como L. Então, ó, relembrando lá a partícula viral do SARS-CoV. A proteína spike, que é essa que está aqui representada em rosa, na membrana, no envelope desse vírus, aqui nós temos a estrutura dela tridimensional. E aí a gente vê que essa proteína ela é dividida em duas subunidades, a subunidade S1 e a subunidade S2. S2 está aqui representada em azul clarinho, né? Observem as estruturas em alfa-hélice, folhas beta, dessa estrutura. E a subunidade S1 ela é dividida em 4 domínios. O domínio NTD, que está representado em verde aqui, o domínio SD1, em marronzinho, o domínio SD2, que está em vermelho. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse domínio aqui, ó, RBD, que está representado aqui por essa corzinha bege. RBD significa domínio de ligação ao receptor. Então, é através dessa porção da proteína spike que o vírus vai interagir com o receptor ACE2 na membrana da célula hospedeira. Também é importante saber, não sei se vocês lembram do último vídeo, que havia essa enzima, uma protease, TMPRSS2, que eu havia falado que ela era importante na entrada do vírus na célula. Essa protease, ela cliva entre S1 e S2 e isso também favorece a entrada do vírus na célula, ok? Então, aqui a gente está falando de um monômero da proteína spike. Só que essa proteína funciona como um trímero, ou seja, 3 monômeros da proteína spike se juntam para formar uma estrutura quaternária composta, então, por essas 3 unidades, formando um trímero. E o interessante é que esse trímero ele pode estar de duas formas. Uma forma fechada, e aí a gente pode observar nessas duas representações, tanto aqui quanto aqui, em que a porção, o domínio de ligação ao receptor está representado em amarelo, e ele está deitado, ele está fechando essa abertura na proteína, ou o trímero pode estar na sua forma aberta. E aí, claramente, a gente vê que o RBD, ele abre, ele se desloca para cima, deixando uma abertura nessa estrutura proteica, e essa abertura constitui, portanto, a forma aberta. E essa forma aberta é a forma que consegue interagir com o receptor ACE na membrana da célula do hospedeiro. Então, aqui a gente vê claramente um exemplo de como alterações na conformação de proteínas são importantes para que essas proteínas desempenhem as suas funções. A gente vai ver depois, né, quando a gente retornar, enzimas fazem muito isso, elas são muito dependentes de alterações conformacionais para conseguir interagir com o seu substrato e catalisar uma reação. Então, fiquem com isso na cabeça, a importância de alterações conformacionais na função de proteínas. Então, aqui, agora a gente está vendo a interação entre o receptor, ACE, que aqui está representado numa forma de representação de proteínas que a gente chama de espaço cheio, né, em que a gente não vê as estruturas secundárias e tudo isso, mas apenas o espaço preenchido por essa proteína. E aqui, o próprio receptor representado, né, já que ele é uma proteína, com as suas estruturas secundárias. E aqui, a porção, lembra, o domínio de ligação ao receptor da proteína spike, ou seja, o RBD. Aqui, nessa figura, eles não estão ligados,
e aqui a gente mostra a interação entre os dois. E aí, nessa imagem aqui à esquerda, também tem o RBD interagindo com o receptor ACE. E aí eu quero destacar duas interações importantes para essas duas moléculas se reconhecerem. Então, aqui eu tenho um aspartato e uma lisina, que estão interagindo aqui, e um glutamato e uma arginina, que estão fazendo uma outra interação aqui. Se vocês lembram lá das nossas aulas de bioquímica, aspartato e glutamato são aminoácidos cuja cadeia lateral é classificada como carregados negativamente em pH 7,4. Né? Lisina e arginina são aminoácidos cuja cadeia lateral é classificada como carregado positivamente. Ou seja, para a interação da proteína spike, ou seja, através do domínio RBD, com o receptor ACE2, existe uma interação de carga negativa com carga positiva através das cadeias laterais dessas duas proteínas. Que tipo de interação é essa? Interação iônica. Então, aqui fica muito claro, fica muito evidente toda aquela história que eu venho contando para vocês sobre a importância das interações fracas, né, no estabelecimento de função de proteínas, e aqui no caso de uma interação tão importante que permite a entrada do vírus na célula hospedeira. Essa interação só acontece porque a gente tem toda uma gama de outras interações que favorecem que elas se encontrem numa posição adequada para acontecer, e isso é garantido pela estrutura tridimensional dessas proteínas. E aí, toda hora eu vinha falando com vocês que o que começou a nossa discussão aqui para esse segundo vídeo foi a pergunta o que são glicoproteínas, né? Como a gente viu, glicoproteínas são proteínas que têm carboidratos, né, associados à sua estrutura tridimensional. E a proteína spike é uma glicoproteína. E aí todas essas bolinhas nessa imagem, essas bolinhas azuis, são carboidratos N ligados a essa proteína. E esses carboidratos também estão representados nessa imagem aqui. Então, aqui a gente tem a proteína representada com espaço cheio, aqui a proteína representada com as suas estruturas secundárias evidentes. Todas essas moléculas aqui, ó, são carboidratos. Então, imagina que essa visão é uma visão vertical da proteína, e aqui à direita é como se a gente estivesse olhando essa proteína aqui de cima. Tá? Então, a gente vê ó, o trímero. 1, 2, 3 formado. E todas essas moléculas, como eu vinha falando, que estão representadas aqui, são carboidratos associados a essa proteína. E esses carboidratos, eles ajudam no nivelamento correto, na acessibilidade às proteases do hospedeiro, como eu disse, que são também importantes para a entrada, e na ligação a anticorpos, quando o hospedeiro começa a desenvolver uma resposta imunológica a esse vírus. Então, quando a gente olhar agora para o coronavírus, para as proteínas spike, a gente vai enxergar essa proteína como sendo um trímero, ok? Então, é uma proteína que tem uma região transmembrana, porque é uma proteína que está inserida na membrana do envelope viral. E isso que é desempenhado pela porção S2, pela subunidade S2 que eu havia falado para vocês. E aqui a gente tem em S1 o domínio de ligação receptor, que é aquele responsável por interagir com o receptor ACE na membrana da célula hospedeira. Essas interações aqui, né, que permitem o reconhecimento, eu já falei para vocês também, ocorre principalmente através de interações iônicas. Então, no próximo vídeo, a gente vai partir para responder justamente, né, o que são proteínas de membrana, o que são proteínas transmembranas, o que são receptores de membrana e qual é a relação dessas proteínas aqui dentro do coronavírus da Covid-19. Essas foram as referências que eu usei para fazer esse vídeo e espero vocês no próximo. Até mais!